Em plena luz do dia, o marido enviou uma mensagem. O teu hotel e os mini-mercados em Albufeira, vendi-os por 10 milhões de euros. A tua parte, 200 euros. Já fiz a transferência para pagares uma pensão. 30 minutos depois, ele apanhou o susto da sua vida ao tentar efetuar um pagamento. Sim. Antes de começar a história, a quem deixar um gosto, comentar e subscrever este canal, desejamos que a sua fortuna se expanda, que todos os seus assuntos fluam sem contratempos e que possamos continuar a criar outras histórias fascinantes. Comecemos. A lealdade tem um preço, Inês? Essa pergunta deslizou dos lábios de Miguel esta mesma manhã, mesmo antes de se despedir com o fato mais caro que eu alguma vez lhe tinha comprado. Eu apenas sorri enquanto lhe ajeitava o colarinho da camisa, considerando-a uma simples divagação filosófica de um marido no auge da sua carreira. Nunca imaginei que essa pergunta seria a lápide do nosso casamento de 7 anos. A meio-dia, Coimbra sentia-se abrasadora. O sol parecia estar mesmo sobre as nossas cabeças, queimando o asfalto do Largo da Portagem, que começava a encher-se de veículos. Estava sentada numa pequena tasca numa esquina, a pedir um granizado de limão para refrescar a garganta depois do trabalho exaustivo de supervisionar a distribuição de mercadorias no meu pequeno armazém. A brisa quente que trazia consigo o cheiro à terra seca e o fumo dos tubos de escape não conseguia dissipar o mau pressentimento que de repente se apoderou de mim. O telemóvel vibrou sobre a mesa de madeira gasta. Uma mensagem de texto. Abria com a mão ainda úmida pela condensação do copo. O teu hotel e os mini-mercados em Albufeira, vendi-os por 10 milhões de euros. A tua parte, 200 euros. Já fiz a transferência para pagares uma pensão. Não voltes a casa. Já tirei as tuas coisas. Acabou tudo. O meu mundo pareceu parar. Li a mensagem uma e outra vez, esperando que fosse uma brincadeira de mau gosto ou um erro. Mas o nome do remetente era claro. Miguel, o meu marido, o homem que uma vez se apresentou em casa do meu pai com roupas simples e doces promessas de cuidar de mim toda a vida, o homem a quem ajudei a construir a sua reputação até que pôde erguer-se com orgulho entre os empresários mais respeitados da cidade. Uma frieza estranha estendeu-se desde a ponta dos meus pés até ao peito, mais gélida que o granizado que acabara de beber. Aqueles 10 milhões de euros não eram apenas um número, eram todo o suor e as lágrimas do meu falecido pai, confiados a mim. Aquele hotel não era apenas um edifício, mas o símbolo da dignidade da nossa família. Como pude vendê-lo sem a minha assinatura? Legalmente, era impossível. Mas então lembrei-me da pilha de documentos que ele me apresentou no mês passado, com a desculpa de renovar as licenças comerciais. Eu, confiando cegamente, assinei tudo sem ler as letras pequenas que me preparavam uma armadilha. Tentei ligar-lhe. O meu coração batia com força, como um tamborilar caótico. O número para o qual está a ligar não se encontra disponível. A voz monótona da operadora soou como um escárnio nos meus ouvidos. Tinha me bloqueado. Senti como se uma mão de ferro invisível me esmagasse o coração. Esta traição sentia-se tão nua em plena luz do dia. Não só me tinha roubado a fortuna, como também me roubara a dignidade como esposa. 200 euros. Tinha me enviado essa miséria como se eu fosse uma mendiga a quem dava uma esmola depois de saquear todo o meu palácio. Levantei-me da cadeira com os joelhos a tremer. Algumas pessoas na tasca olharam para mim com estranheza. O meu rosto devia estar pálido como papel. Caminhei até ao meu carro, mas ao pressionar o comando à distância, não houve resposta. Lá no estacionamento vi um desconhecido de pé com a chave suplente do meu carro. Lamento, senhora Inês. Este carro já está em nome do senhor Miguel, e ele pediu-me para o recolher agora mesmo, disse o homem com um rosto inexpressivo. Foi como se um raio me tivesse atingido pela segunda vez. Miguel tinha planeado tudo meticulosamente. Não me deixara nenhuma fresta para respirar. Queria ver-me destroçada, a arrastar-me pelas ruas quentes de Coimbra sem nada mais do que a roupa que trazia vestida. Respirei fundo, tentando controlar a tempestade no meu peito. No meio do turbilhão de dor e raiva, algo frio e afiado começou a crescer num canto do meu coração. Miguel podia pensar que tinha ganho esta guerra. Acreditava que eu era apenas uma dona de casa, fraca e ignorante das complexidades do mundo sujo dos negócios. Esquecia-se de que eu era a única discípula do meu pai, um homem que construiu um império comercial do zero no mercado principal da cidade.
Afastei-me do carro, deixando aquele homem levá-lo. Não gritei, não chorei histericamente. As lágrimas apenas turvariam a minha visão, e eu precisava de olhos aguçados para ver o abismo de destruição que cavaria para ele. Procurei no bolso da minha mala um pequeno objeto que sempre guardava num compartimento secreto da minha carteira. Um velho cartão de visita com uma caligrafia antiga e uma pequena chave prateada que Miguel nunca conhecera. Essa chave não abria um armazém nem um cofre. Era o acesso ao sistema central que sempre controlara todo o fluxo financeiro dos ativos da nossa família. Um sistema de proteção que o meu pai criou para o caso de, um dia, um lobo em pele de cordeiro tentar entrar no nosso redil. Miguel acabara de vender esses ativos por 10 milhões de euros, mas esquecera-se de algo crucial. Neste mundo há coisas que não se podem transferir com um simples pedaço de papel assinado se a chave mestra não tiver mudado de mãos. Queres que eu vá para uma pensão, Miguel? Sussurrei ao vento quente que soprava. Vou certificar-me de que és tu quem acaba atrás das grades. Caminhei com passo firme em direção à praça de táxis no final da rua. O meu destino não era a minha casa nem o escritório. Dirigia-me a um antigo edifício nos arredores da cidade, onde o senhor Júlio, o braço direito do meu pai, esperava pelas minhas ordens. O tempo corria. Em 30 minutos, quando Miguel tentasse liquidar os fundos dessa venda para pagar as suas dívidas secretas ou mimar a sua amante, dar-se-ia conta de que aqueles 10 milhões de euros eram uma bomba relógio que ele próprio acabara de ativar. Os meus passos sentiam-se pesados, mas firmes, enquanto percorria o passeio do Largo da Portagem. O sol de Coimbra tentava penetrar na minha pele, mas o frio no meu peito era muito mais gélido. Parei um táxi velho que passava. O condutor, um homem de meia idade com uma boina no assento do passageiro, olhou para mim pelo espelho retrovisor com preocupação. Talvez tenha visto os vestígios da tempestade nos meus olhos. Para onde a levo, senhora? Perguntou com um sotaque beirão, marcado e cortês. Para a Alta, por favor. Perto da Sé Velha respondi brevemente. A minha voz soava estranha aos meus próprios ouvidos. Plana, seca e sem vida. Dentro do táxi sufocante, tirei novamente o telemóvel. Verifiquei o saldo da conta que Miguel mencionara. Efetivamente, o valor de 200 euros aparecia lá, com a descrição transferência para despesas. Uma humilhação perfeitamente orquestrada. O homem que durante 7 anos dormira ao meu lado, que todas as manhãs beijava a minha testa antes de ir trabalhar, revelou-se um magnífico escultor. Tinha esculpido a imagem do marido perfeito sobre um bloco de traição. Lembrei-me de como, 2 anos antes, Miguel me suplicou que lhe transferisse a autoridade de gestão do hotel em Albufeira. Disse que era para eu não me desgastar tanto com o negócio da família e poder concentrar-me no tratamento de fertilidade que estávamos a seguir. Eu, com a ingenuidade de uma esposa que ansiava pelo choro de um bebê em casa, dei-lhe a minha confiança plena, incluindo o acesso a vários documentos importantes guardados no cofre da nossa casa nos arredores de Coimbra. Acontece que o silêncio do meu ventre foi a arma que ele usou para paralisar a minha lógica. Aproveitou-se da minha vulnerabilidade para roubar a herança do meu pai. 10 milhões de euros é um valor que pode enlouquecer o mais são. E Miguel tinha perdido a sanidade há muito tempo. O táxi parou em frente a um portão alto e desgastado de madeira de nogueira. Esta era a casa da minha infância, um lugar que Miguel raramente visitava porque o considerava antiquado e com cheiro a umidade. Aqui vivia o senhor Júlio, o ancião que o meu pai considerava um irmão. Ele era o guardião dos segredos do sistema contabilístico e de segurança dos ativos da nossa família, muito antes de a tecnologia digital se espalhar pelo mundo dos negócios. Saí do táxi e bati a pesada porta de madeira. Pouco depois apareceu um homem de cabelo grisalho e óculos grossos. Os seus olhos cansados aguçaram-se ao ver-me no meu estado desalinhado. Menina Inês, o que faz a caminhar a estas horas? Onde está o seu carro? Perguntou inquisitivamente. Não me consegui conter mais. A defesa que eu construíra desde a tasca desmoronou-se. Caí de joelhos no fresco átrio da casa, e o choro que estivera a conter explodiu. O senhor Júlio não fez muitas perguntas. Chamou a sua esposa para me trazer um copo de água morna e guiou-me até a sala de estar, impregnada com o aroma a sândalo. Uma vez mais calma, contei-lhe tudo. A mensagem de texto, a minha expulsão de casa e a venda dos ativos de Albufeira por 10 milhões de euros. O senhor Júlio ouviu atentamente,
os seus dedos enrugados a tamborilar sobre a mesa de nogueira com um ritmo regular. Ele pensa que ganhou porque tem a escritura de compra e venda, murmurou o Sr. Júlio com voz grave. Esquece-se de que o seu pai, o falecido Sr. Arthur, era um homem muito precavido. Ele já previra que um dia, esta fortuna atrairia os lobos. Mas Sr. Júlio ele já vendeu. O dinheiro já deve estar na conta-ponte que ele criou, disse eu com a voz embargada. O Sr. Júlio levantou-se e dirigiu-se a uma grande estante. Deslocou vários volumes de livros antigos e pressionou um botão oculto. A parede de madeira deslizou, revelando um pequeno cofre embutido. Tirou um computador portátil de aspecto robusto e um pequeno caderno com capas de couro de búfalo. Inês, ouça-me bem. O hotel e os minimercados estão registrados no sistema mestre da empresa, chamado Protocolo Imperial. Legalmente, perante o Estado, uma escritura pode ser falsificada ou transferida com uma procuração que ele lhe roubou. No entanto, segundo o nosso sistema bancário internacional e o protocolo interno da empresa, qualquer transação superior a 1 milhão de euros requer a confirmação de uma chave física e digital. Só existem duas no mundo. Uma está nas suas mãos e a outra nas minhas. Lembrei-me da pequena chave prateada na minha carteira. É verdade. Correto. Sem a autorização dessa chave nos 60 minutos seguintes à assinatura da transação, os fundos entram num estado de fundos congelados ou fundos em litígio. O comprador pode ter transferido o dinheiro, mas o Miguel nunca poderá retirar-lo nem mover. Além disso, o sistema informará automaticamente a transação às autoridades financeiras como um ato de branqueamento de capitais ou fraude. Olhei para o Sr. Júlio sem pestanejar. Então, ele ainda não tem o dinheiro? Provavelmente está a ver o valor no ecrã do telemóvel dele agora mesmo. Talvez se sinta o homem mais rico de Coimbra, mas nos próximos 30 minutos, quando tentar usar esse dinheiro para pagar qualquer coisa, o sistema bloqueará todos os seus acessos bancários. Ficará preso no buraco que ele mesmo cavou. Respirei fundo. A opressão no meu peito foi lentamente substituída por uma descarga fria de adrenalina. Voltei a abrir o meu telemóvel. Restavam 25 minutos para o prazo de autorização expirar. Miguel devia estar a celebrar em algum lugar, talvez com a mulher que me andava a esconder. Sr. Júlio, por favor, prepare os documentos de anulação automática. Não quero apenas bloquear o dinheiro. Quero que ele sinta o que é cair do ponto mais alto sem rede de segurança. O Sr. Júlio esboçou um leve sorriso, um que raramente mostrava. Essa é a verdadeira filha do Sr. Arthur. Mãos à obra. Coimbra nunca perdoa os traidores. Sentamo-nos em frente ao ecrã do computador. Os dedos do Sr. Júlio começaram a dançar sobre o teclado, acedendo a uma rede secreta, inalcançável para as auditorias convencionais. No ecrã, vi um gráfico de transações que mostrava o valor de 10 milhões euros a flutuar num limbo digital, à espera da minha ordem final. Enquanto isso, num luxuoso hotel no coração de Coimbra, eu tinha a certeza de que Miguel estava a pedir o champanhe mais caro, sem saber que cada segundo que passava era mais um passo em direção à sua ruína. A casa na zona residencial de luxo nos arredores de Coimbra costumava ter um aspecto majestoso, com os seus pilares brancos e o jardim sempre impecável. Mas esta tarde, a cena em frente a ela parecia uma feira desordenada. Saí do táxi mesmo em frente ao imponente portão de ferro. Ali, sobre o passeio quente, amontoavam-se caixas de cartão, malas com a minha roupa e até algumas das coleções de livros raros do meu pai, que normalmente estavam ordenadas no escritório. Vários vizinhos que passavam ou regavam as suas plantas do outro lado da rua olhavam para mim com uma lástima que me queimava. Coimbra é uma cidade pequena no que diz respeito a rumores. A notícia da ruptura matrimonial de um empresário como Miguel espalhar-se-ia mais rápido do que fogo no verão. Aproximei-me da pilha dos meus pertences. Em cima da caixa superior, havia uma folha de papel branco com a caligrafia afiada e inclinada de Miguel. Não voltes a pôr um pé nesta casa. A escritura está em meu nome há 1 ano. Aceita o teu destino como uma desterrada. Amassei o papel até o transformar numa bola no meu punho. O meu coração, antes partido, agora endurecia como cimento a secar. Miguel era realmente meticuloso. Não só tinha ido atrás dos ativos de Albufeira, como também já me tinha roubado o teto sob o qual eu vivia em Coimbra. Esta casa onde cresci, onde a minha mãe deu o seu último suspiro,
era agora reclamada por um homem que chegou aqui há 7 anos com uma única mala de roupa barata. De repente, a porta principal abriu-se. Miguel saiu com passo arrogante, com óculos de sol e um relógio de ouro novo. Ao seu lado, uma mulher jovem com um vestido vermelho justo, que revelava as suas curvas, agarrava-se com ar sedutor ao seu braço. Reconhecia. Era a Sônia, a sua secretária pessoal no escritório central. Sempre demasiado amável comigo cada vez que eu ia de visita. Ainda aqui, Inês, disse Miguel com um tom condescendente. Pensei que 200 euros seriam suficientes para te pôres a andar para bem longe da minha vista. Por que é que continuas plantada em frente à minha porta como uma mendiga? A Sônia soltou uma risadinha. Aquele som agudo perfurou-me os ouvidos. Talvez tenha saudades do colchão fofo lá de dentro, querido. Que pena. De grande senhora a inquilina de uma pensão de má morte. Olhei para ambos com uma expressão impassível. Não brotou uma única lágrima. A dor tinha se transformado numa energia fria que corria nas minhas veias. Sentes-te poderoso, Miguel, a vender ativos que não são teus e a expulsar a tua própria esposa? Miguel desatou a rir às gargalhadas, apoiando-se num dos majestosos pilares da casa. Que não são meus. Todos os documentos dizem o contrário. Inês, tu mesma os assinaste. Foste tão estúpida, a confiar demasiado no amor, que te esqueceste de que neste mundo, quem manda é quem tem a caneta. Tenho 10 milhões de euros nas mãos. Posso comprar 10 casas como esta. E tu? Tu só tens 200 euros no bolso. Esses 10 milhões ainda não são realmente teus, Miguel. Disse eu em voz baixa, mas firme. O rosto de Miguel mudou ligeiramente, mas ele escondeu-o rapidamente com um esgar. Não te consoles. A transação foi concluída há 1 hora. O comprador é um grande consórcio de Lisboa. O dinheiro já está na conta intermediária e está em processo de compensação para a minha conta pessoal. Em questão de minutos, serei a pessoa mais rica do nosso círculo social. Veremos. Respondi secamente. Virei-me, chamando novamente o taxista, a quem pedira que esperasse um momento. Onde vais? À esquadra, gritou Miguel de longe. Força! Todas as provas legais estão do meu lado. Não me poderás tocar. Não me virei. Comecei a meter as minhas malas mais pequenas na bagageira do táxi com a ajuda do motorista, que parecia indignado com o comportamento de Miguel. O resto das minhas coisas, as que não cabiam, deixei-as ao segurança do condomínio, que me conhecia bem de toda a vida. Sabia que não estaria neste exílio por muito tempo. Enquanto o táxi se afastava, vi pelo espelho retrovisor como Miguel e a Sônia voltavam a entrar em casa, provavelmente para celebrar a sua vitória com uma garrafa de licor caro. Não sabiam que o relógio de parede da sala estava em contagem decrescente para o seu próprio fim. Dentro do táxi, tirei o meu telemóvel. Enviei uma breve mensagem ao Sr. Júlio, que continuava preparado em frente ao seu computador principal na alta. Inicie a execução. Não deixe que nenhum único cêntimo chegue às mãos desse lobo. Depois, abri a aplicação do meu banco, não para ver o repugnante saldo de 200 euros, mas para monitorizar o fluxo de caixa da unidade de negócio dos mini-mercados de Albufeira. Ali vi o estado de transação pendente com um aviso vermelho a piscar. Miguel acreditava que tinha vendido um hotel e uns mini-mercados. Na realidade, apenas vendera uma casca vazia que, legalmente, continuava vinculada ao sistema de segurança financeira do meu pai. Aqueles 10 milhões de euros estavam agora presos entre duas portas de aço digitais que nenhum advogado que ele contratasse poderia penetrar. Os próximos 30 minutos seriam os mais longos na vida de Miguel, e os mais curtos para a sua felicidade ilusória. Pedi ao taxista que me levasse a uma pensão simples perto do polo universitário, que o Sr. Júlio já tinha reservado. Precisava de um lugar tranquilo para assistir ao espetáculo da queda do meu marido à distância. Coimbra continuava a sentir-se quente, mas no meu coração, uma tempestade de neve preparava-se para congelar tudo. O quarto da pensão era pequeno, abafado, e continha apenas uma cama com um colchão de espuma fino e uma mesa de madeira com as pernas a abanar. As paredes, pintadas de um verde desbotado, descascavam em alguns cantos, um contraste brutal com o luxo da casa que acabara de abandonar. Sentei-me na beira da cama, deixando a minha mala no chão frio de cimento. O cheiro a produto de limpeza barato invadiu-me as narinas, lembrando-me de que, num instante,
O meu estatuto social fora pulverizado pelo homem em quem mais confiava. Mas no meio desta pequenez, senti uma estranha força crescer dentro de mim. Abri o velho portátil que o Sr. Júlio me emprestara. O ecrã iluminou-se, mostrando linhas complexas de dados. Aqui jazia o coração de todo o império empresarial do meu falecido pai. A minha mente recuou 5 anos, para o agradável terraço traseiro da nossa casa na Alta. O meu pai, com a sua característica voz rouca, pedira-me para me sentar ao seu lado. Segurava um pequeno caderno com capas de couro de búfalo, o mesmo que eu agora tinha nas mãos. Inês, disse o meu pai na altura, com o olhar perdido no lago dos peixes koi. O mundo dos negócios é como uma floresta nas encostas da Serra da Lousã. Parece tranquilo de longe, mas está cheio de precipícios escondidos pela vegetação. Construí o hotel em Albufeira e esses mini-mercados não só para obter lucros, mas para preservar a dignidade da nossa família. Depois, explicou-me o protocolo imperial, um sistema de gestão financeira independente que ele desenhara com um especialista em software alemão a quem uma vez ajudara. Este sistema estipulava que qualquer venda de um ativo fixo acima de um certo valor nunca seria financeiramente válida, ainda que fosse legalmente válida perante notário, até ser validada por 2 chaves digitais fisicamente separadas. Se um dia eu não estiver cá e te sentires pressionada por gente que queira arrebatar-te os teus direitos, lembra-te desta chave. Nunca a des a ninguém, nem mesmo ao teu futuro marido, se o coração dele começar a tornar-se escuro como fuligem. A mensagem do meu pai agora sentia-se como uma profecia cumprida. Miguel nunca soube disto. Para ele, os negócios eram apenas assinaturas, escrituras notariais e ligações com funcionários. Considerava-me apenas uma mulher afortunada, nascida numa família rica, que só sabia gastar dinheiro e cuidar da casa. Subestimou a meticulosidade do meu pai, que me treinara desde a adolescência para ler relatórios financeiros atrás do balcão dos nossos mini-mercados. As minhas mãos tremeram ao lembrar-me de como Miguel veio pedir a minha mão pela primeira vez. Parecia tão sincero, com a sua camisa ligeiramente desbotada. O meu pai hesitou no início, mas ao ver o brilho nos meus olhos, deu a sua bênção. Cuida da Inês, Miguel. A fortuna pode encontrar-se, mas a confiança quebrada nunca se pode reparar, disse o meu pai no dia do nosso casamento. Agora, essa promessa era cinza. Miguel não só quebrou a confiança, como tentou aniquilar a minha existência. Vendeu o hotel de Albufeira, o lugar onde o meu pai e eu costumávamos passar os fins de semana, a um consórcio que ele afirmava ser seu parceiro comercial. Para Miguel, 10 milhões de euros eram o bilhete para a liberdade e para uma vida de luxo com a Sônia. Para mim, era uma traição ao legado dos meus antepassados. Olhei para o relógio no canto inferior direito do ecrã do portátil. Faltavam 20 minutos. O Sr. Júlio já tinha ativado o protocolo de bloqueio. No monitor, podia ver o estado dos 10 milhões de euros retidos na porta de compensação do Banco Central. Miguel devia estar a verificar o saldo da sua conta no seu telemóvel moderno, esperando que os zeros atrás do 10 fossem realmente seus. De repente, o meu telemóvel vibrou, uma mensagem de um número desconhecido, mas eu sabia que era a Sônia. Enviou-me uma foto dela e do Miguel a brindarem com taças de cristal cheias de um líquido dourado. Obrigada pelo hotel, Inês. Cuidaremos melhor dele do que uma mulher estéril como tu. Desfruta do teu quarto de pensão fedorento. Respirei fundo, contendo o impulso de atirar o telemóvel contra a parede. A provocação sobre a minha incapacidade de ter filhos era uma ferida antiga que ela deliberadamente regava com vinagre. Mas não me deixaria vencer por emoções tão baixas. Fechei os olhos por um momento, imaginando o rosto sereno e sorridente do meu pai. Paciência, Inês. Deixa-os festejar sobre as brasas que eles próprios acenderam, sussurrei para mim mesma. Voltei a focar a minha atenção no ecrã. O sistema indicava que Miguel estava a tentar realizar a sua primeira transação com esses fundos. Tentava transferir 1 milhão de euros para uma conta no estrangeiro. Mas uma caixa de diálogo vermelha apareceu no meu ecrã. Autorização requerida. Introduza a segunda chave física. Miguel devia estar confuso. Provavelmente, pensou que era uma simples falha técnica do banco ou um procedimento de segurança adicional que poderia contornar contactando o seu gestor. Não sabia que o banco já tinha recebido instruções automáticas do protocolo imperial.
Essa transação estava sob estrita vigilância por indícios de fraude documental. Fora do quarto da pensão, começou a chuviscar sobre Coimbra. O céu, antes limpo, tornou-se cinzento, como se a própria natureza se preparasse para a tempestade que, em breve, destruiria a arrogância de Miguel. Só tinha de esperar os últimos 10 minutos. 10 minutos que mudariam o estatuto de Miguel de milionário instantâneo para um criminoso encurralado por dívidas e processos judiciais. O lustre do luxuoso restaurante no centro de Coimbra brilhava com um resplendor dourado, refletindo-se nas taças de champanhe alinhadas na mesa de Miguel. O ambiente era exclusivo, reservado para aqueles com saldos bancários de dígitos infinitos. Miguel estava sentado com o peito estufado, a segurar a mão da Sônia, adornada com um novo anel de diamantes, a primeira coisa que comprara com o seu cartão de crédito de limite elevado como antecipação da riqueza que acreditava ter ao alcance da mão. Hoje deixamos para trás esse passado. Aborrecido, Sônia, disse Miguel com uma voz grave e impostada para soar autoritário. A Inês era apenas um obstáculo no meu caminho. Com estes 10 milhões, construiremos o nosso próprio império. Não nesta Coimbra antiquada, mas em Lisboa, ou talvez em Zurique. A Sônia riu sedutoramente, apoiando a cabeça no ombro de Miguel. És incrível, meu amor. Não posso acreditar que conseguiste que aquela santinha assinasse todos os documentos sem suspeitar de nada. Agora deve estar a chorar no colchão duro da sua pensão. Miguel sorriu com satisfação. Tirou o seu smartphone, pronto para dar o seu primeiro grande passo. Saldar as dívidas de apostas desportivas que o sufocavam e enviar o resto dos fundos para uma conta secreta no estrangeiro. Para ele, os 10 milhões que apareciam no seu saldo eram o bilhete para a liberdade absoluta. Já não precisava de fingir ser um marido fiel ou um genro respeitoso da memória do seu sogro. No entanto, quando o seu dedo pressionou o botão de confirmar para uma transferência de 1 milhão de euros, o ecrã do seu telemóvel não mostrou uma mensagem de sucesso. Em vez disso, apareceu um círculo a girar, seguido de um texto em vulgar a amarelo: transação pendente. Aguardando verificação de chave secundária. Miguel franziu o sobrolho. Seja o que for, a cobertura deve ser má, murmurou. Tentou repetir o processo 1, 2 até 5 vezes. Cada tentativa terminava com a mesma mensagem. O que se passa, querido? Perguntou a Sônia, notando a agitação nos gestos de Miguel. Apenas um pequeno problema técnico do banco. É normal com quantias tão grandes. Os sistemas deles abrandam, respondeu Miguel. Levantou-se e afastou-se da mesa em direção à varanda, um lugar mais tranquilo, para ligar ao diretor do seu banco, um conhecido seu. Bom dia, Sr. Martins. Sou o Miguel. Por que é que a minha transferência está pendente? O saldo da venda do hotel de Albufeira já entrou. A voz do outro lado do telefone soava hesitante e algo nervosa. Esse é o problema, Sr. Miguel. Acabamos de receber uma notificação do Sistema Central em Lisboa. Os 10 milhões de euros estão efetivamente na sua conta, mas o seu estado é de congelamento administrativo por um sistema de garantia de ativos. O que quer dizer? Que congelamento? É dinheiro de uma venda legal, gritou Miguel, começando a perder o controlo. Vários clientes viraram-se para olhar para ele. O nosso sistema detetou a ativação automática de um antigo protocolo de segurança, senhor. Chama-se Protocolo Imperial. Este sistema estabelece que, embora os documentos notariais pareçam válidos, a autoridade financeira final recai sobre o titular de uma segunda chave física. E se essa chave não for introduzida nos 60 minutos seguintes à entrada dos fundos, a transação é considerada uma transação em litígio. Além disso, os compradores de Lisboa acabaram de apresentar uma ordem de cancelamento, alegando que os documentos que o senhor forneceu carecem de validade sistêmica. O rosto de Miguel tornou-se de um branco cerúleo, mais pálido que a toalha da mesa à sua frente. Uma segunda chave física? O que é isso? Não sabemos ao certo, senhor. É um sistema interno registrado pelo falecido senhor Arthur há muitos anos. Se essa chave não for ativada, os 10 milhões serão devolvidos automaticamente à conta de depósito da empresa original e a sua conta pessoal será congelada para investigar um presumível caso de falsificação de documentos. O telemóvel quase caiu das mãos de Miguel. Pensou na Inês. A Inês que ele tinha expulsado, a Inês a quem tinha dado 200 euros para alugar uma pensão barata. De repente,
deu-se conta de algo terrível. Durante 7 anos, considerara Inês um simples adorno doméstico. Mas esquecera-se de que ela era a única pessoa que guardava as chaves de todos os segredos do seu pai. Miguel, por que é que estás com essa cara? A Sônia aproximou-se dele com o rosto preocupado. Nesse mesmo instante, um empregado de mesa aproximou-se da sua mesa com a conta. Desculpe, senhor Miguel. Acabamos de receber um relatório da Caixa de que o seu cartão de crédito foi rejeitado pelo nosso terminal. Tem outro método de pagamento? Miguel olhou para a conta. O seu luxuoso almoço ascendia a quase 500 euros, um valor normalmente trivial que agora se sentia como uma montanha prestes a esmagá-lo. Tentou com outros cartões, mas todos obtiveram o mesmo resultado: rejeitado. O mundo de Miguel desmoronou-se instantaneamente. No meio do luxo do restaurante, sentiu-se de repente nu e indefeso. Estava preso na armadilha que ele próprio montara, e a chave para se libertar estava nas mãos da mulher cujo coração ele acabara de destroçar em plena luz do dia. As paredes deste pequeno quarto de pensão pareciam ser as testemunhas silenciosas da queda de um homem que se julgava rei. No ecrã do meu portátil, via a atividade frenética do sistema bancário de Miguel. Um ponto vermelho piscava repetidamente, indicando tentativas falhadas de acesso ilegal. Miguel tentava forçar a sua própria defesa. Mas o protocolo imperial não era um oponente que se pudesse vencer com ameaças ou subornos. Exatamente 30 minutos depois da sua mensagem insultuosa, que eu respondera com uma prece, o meu telemóvel vibrou. O nome de Miguel apareceu no ecrã. Deixei tocar até que a chamada caiu. Voltou a ligar, uma e outra vez. A quinta chamada, deslizei o botão verde, mas permaneci em silêncio. Inês. Inês. Estás a ouvir-me? A voz de Miguel já não soava arrogante. Havia um tom quebrado, e um desespero muito denso nela. O que é que fizeste? Por que é que não consigo levantar o dinheiro? Diz ao banco agora mesmo que isto tudo é um mal-entendido. Que chave é essa de que eles falam? Inês. Respirei lentamente, observando as gotas de chuva, agora mais intensas, que batiam na janela embaciada da pensão. 200 euros, Miguel. Não disseste que era suficiente para mim? Não é altura para brincadeiras. São 10 milhões de euros. Os compradores de Lisboa ameaçam processar-me por burla se os fundos não forem confirmados imediatamente. Inês, por favor, a nossa casa, a minha reputação, tudo está em jogo. A tua casa, dizes. A minha voz manteve-se fria, sem emoção. Expulsaste-me da casa do meu próprio pai. Puseste as minhas coisas na rua como se fossem lixo. E agora falas de reputação? Foi um erro, Inês. Estava a ser pressionado por muita gente. A Sônia. Foi ela que me incitou. Vou mandá-la embora. Devolvo-te tudo. Só tens de abrir essa fechadura agora. Desliguei sem me despedir. Ouvir a sua voz suplicante apenas me revirava o estômago. O senhor Júlio, sentado do outro lado da mesa, olhou para mim com compreensão. Sabia que este momento não se tratava de dinheiro, mas sim de limpar a mancha que desonrara o bom nome da família. Ele vem para cá, menina, disse o senhor Júlio com calma. O localizador do carro que ele está a usar indica que se dirige à Alta. Deve supor que está na casa antiga. Deixemo-lo vir, senhor Júlio. Quero que ele veja com os seus próprios olhos como o castelo de areia que construiu se desmorona sem deixar rasto. Apressei-me a arrumar as minhas coisas. Não o esperaríamos na casa da Alta. Havia um lugar mais apropriado para pôr fim a este drama. A sede central do Banco Regional. No centro da cidade. Onde os documentos da venda do hotel deveriam ser processados finalmente. No táxi a caminho do banco segui as notícias econômicas locais no meu telemóvel. Acabara de ser publicada uma notícia chocante. Presumível fraude de ativos em larga escala. Empresário imobiliário de Coimbra enfrenta acusações criminais. Ao que parece, o consórcio de Lisboa não estava para brincadeiras. Tinham farejado a podridão nos documentos de Miguel e denunciaram-no imediatamente às autoridades para assegurar o seu dinheiro retido. Quando cheguei ao imponente átrio do banco, o ambiente era tenso. Num canto, vi Miguel a discutir com 2 seguranças e um homem de fato impecável, que supus ser o advogado dos compradores. A roupa de Miguel, antes aprumada, estava agora amarrotada. O suor empapava-lhe a testa e o pescoço, apagando a imagem de executivo de que tanto se orgulhava. Eu sou o proprietário legal.
A minha esposa assinou, gritava Miguel, batendo no balcão de atendimento ao cliente. O problema, senhor Miguel, disse o diretor do banco saindo de um escritório interior, é que a senhora Inês acaba de enviar um e-mail oficial, através dos seus advogados, declarando que essa assinatura foi obtida sob coação e manipulação de informação. Segundo o protocolo imperial, esta transação é cancelada automaticamente e os fundos são devolvidos à conta original da empresa em estado de arresto preventivo até que o processo legal termine. Miguel cambaleou para trás. Foi então que os seus olhos encontraram a minha figura de pé na entrada. Correu na minha direção, tentando agarrar-me pelo ombro, mas o senhor Júlio interpôs-se com agilidade. Inês, retira a queixa. Eu imploro-te. Miguel ajoelhou-se no chão frio de mármore, em frente à multidão que começava a sussurrar. Farei o que for preciso. Não deixes que me metam na prisão. Olhei para ele de cima. O homem que esta mesma manhã me enviara uma mensagem sobre um quarto de pensão, agora prostrava-se a meus pés. A situação virara-se tão rápido como o relâmpago que cruzava o céu de Coimbra naquela tarde. Sabes, Miguel? Sussurrei para que só ele me ouvisse. Os 200 euros que me enviaste foram realmente úteis. Usei-os para pagar a minuta da ação de divórcio e os custos operacionais do senhor Júlio para bloquear toda a tua vida. Obrigada pelo capital inicial. O rosto de Miguel tornou-se uma máscara de horror. Atrás dele, 2 agentes da polícia, com o uniforme completo, começaram a aproximar-se. O movimentado átrio do banco ficou em silêncio, deixando apenas o som da respiração agitada e pesada de Miguel. Os 2 agentes da polícia pararam mesmo atrás dele, com as mãos já na cintura, segurando umas algemas que brilhavam friamente sob as luzes de cristal. Miguel virou-se com o pescoço rígido, e depois voltou a olhar para mim com os olhos esbugalhados de medo. Senhor Miguel, fica detido por presumível falsificação de documento público e tentativa de apropriação indevida de ativos empresariais no valor de 10 milhões de euros, disse um dos polícias com um tom de barítono firme. Não, é um mal-entendido. A minha esposa. Inês, diz-lhes que isto é apenas um assunto de família, gritou Miguel, a sua voz aguda ressoando na sala, fazendo com que vários clientes do banco se afastassem com expressão de nojo. Não me mexi. Simplesmente fiquei ali, a abraçar a minha mala que continha a chave de prata e os documentos originais que ele nunca encontrou. Isto já não é um assunto de família, Miguel. A partir do momento em que vendeste a herança do meu pai e me expulsaste da minha própria casa, tornaste-te um estranho que me roubou o que era meu. A lei falará. Não, eu. A Sônia, que aparentemente seguira Miguel, apareceu de repente no meio da multidão. O seu rosto, que naquela manhã brilhava de triunfo, estava agora pálido e cheio de lágrimas. Mas em vez de defender Miguel, gritou: Eu não sei de nada! Eu não sei de nada! Ele obrigou-me! O Miguel disse-me que era tudo legal. Por favor, não me detenham! Miguel olhou para a Sônia com incredulidade. Traição sobre traição. A mulher a quem acabara de oferecer um anel de diamantes, que na realidade ainda não estava pago, era agora a primeira a atirá-lo ao abismo. Foi a cena mais dolorosa, e ao mesmo tempo, mais justa que alguma vez presenciara. Enquanto a polícia conduzia Miguel para o carro-patrulha que esperava lá fora, o diretor do banco aproximou-se de mim, fez uma respeitosa inclinação de cabeça, um gesto muito português, cheio de cortesia. Senhora Inês, conforme o protocolo de segurança que acabamos de validar, a totalidade dos 10 milhões de euros foi devolvida à conta principal da empresa. Todos os direitos de acesso do Sr. Miguel foram revogados permanentemente. Pedimos desculpa pelos incômodos que o nosso sistema possa ter causado. Obrigada, senhor. Respondi brevemente. Certifique-se de que todos os ativos em Albufeira estão também sob estrita vigilância. Não quero que se perca nenhum parafuso de lá sem a minha permissão. Saí do banco. A chuva lá fora começava a amainar, deixando um aroma fresco à terra molhada, o cheiro a petricor de que o meu pai tanto gostava. No estacionamento, vi como metiam Miguel no carro da polícia. Antes de fecharem a porta, ele olhou para mim através da janela. Já não havia raiva nos seus olhos, apenas um vazio absoluto. Acabara de se dar conta de que, em menos de 3 horas, tinha perdido tudo. Uma esposa leal, uma fortuna imensa e o futuro com que sonhara. O senhor Júlio estava ao meu lado, a abrir-me um guarda-chuva,
embora a chuva fosse apenas um chuvisco fino. Tudo voltou ao seu lugar, menina Inês. Deus não dorme. Ainda não de todo, senhor Júlio, disse eu, olhando para a rua. A casa nos arredores continua administrativamente em nome dele. Temos de ir lá imediatamente. Não quero que as minhas coisas passem outra noite no passeio. Entramos no carro do senhor Júlio. Um veículo antigo, mas impecavelmente cuidado. Enquanto o carro avançava pelas ruas de Coimbra, cujas luzes começavam a acender-se, senti como se um peso de 10 milhões de euros acabasse de ser levantado dos meus ombros. No entanto, havia uma última surpresa que eu preparara para Miguel, algo que ele descobriria na esquadra quando revisse os detalhes da transferência de 200 euros que me enviara. Acontece que quando ele me enviou esse dinheiro através da sua aplicação móvel em plena luz do dia, aceitou inconscientemente uns termos e condições adicionais que apareceram no ecrã uma armadilha digital criada pelo senhor Júlio. Ao clicar em enviar, Miguel reconheceu legalmente que todos os ativos que gerira nos últimos 2 anos eram meros depósitos e renunciava a qualquer reclamação sobre a casa nos arredores em caso de cometer uma infração legal nas suas transações comerciais. Aqueles 200 euros não eram apenas dinheiro para uma pensão. Era a taxa administrativa que o próprio Miguel pagou para me devolver a minha casa. Ao chegar em frente ao portão da casa, vi uma cena muito diferente da manhã. A Sônia não estava lá. O segurança do condomínio abriu-nos o portão com um largo sorriso. Bem-vinda de volta, senhora Inês. Já levaram o senhor Miguel? Perguntou com entusiasmo. As notícias em Coimbra voam mais rápido que a luz. Sim, senhor. Por favor, ajude-me a meter as minhas coisas lá para dentro, respondi. Dentro de casa, o salão estava em silêncio, mas já não era opressivo. Sentei-me no sofá de carvalho favorito do meu pai e suspirei profundamente. O meu telemóvel vibrou novamente. Uma notificação do banco. Não uma transferência, mas uma mensagem de confirmação de que o processo de arresto preventivo de todas as contas de Miguel tinha sido concluído. Miguel realmente não tinha mais nada. Até a roupa que levava na cela era provavelmente a única coisa que lhe restava. Peguei na taça com os restos do champanhe que Miguel servira naquela manhã para celebrar a sua vitória e verti o conteúdo num vaso de canto. A noite caiu sobre Coimbra. A cidade voltou à calma, como se o drama dos 10 milhões de euros nunca tivesse acontecido. Mas para mim, este era o começo de um novo capítulo, muito mais forte. A manhã saudou Coimbra com um tranquilo brilho alaranjado no horizonte oriental. O canto dos pássaros nos ramos do teixo em frente à casa soava mais melodioso do que o habitual. De pé na varanda do segundo andar, sorvia um chá quente sem açúcar, deixando o vapor acariciar o meu rosto. Já não havia opressão nem sombras de traição a asfixiar-me, apenas um alívio puro. Na secretária do meu pai, amontoavam-se agora documentos oficiais. O advogado da nossa família acabara de informar que o processo de cancelamento da venda dos ativos de Albufeira estava completamente finalizado. O consórcio de Lisboa, ao saber a verdade, não só se retirara, como também propusera uma nova colaboração, muito mais sã e profissional. O nome de Miguel fora apagado de toda a estrutura organizacional, como se aquele homem fosse apenas um grão de pó que se pousara acidentalmente num tapete caro. O meu telemóvel vibrou, uma chamada da esquadra. Senhora Inês, o detido Miguel deseja vê-la. Recusa-se a assinar alguns documentos de arresto se não falar antes consigo, disse o agente do outro lado da linha. Fiquei em silêncio por um momento. Uma parte de mim queria ignorá-lo, deixá-lo apodrecer no seu remorso, mas lembrei-me do ensinamento do meu pai sobre resolver as coisas pela raiz, para que não ficassem espinhos cravados para o futuro. Estarei aí dentro de 1 hora, respondi com calma. Fui à esquadra com um elegante fato de saia e casaco, simbolizando a dignidade de uma mulher que não se dobra perante a tempestade. Ao entrar na sala de visitas, vi um homem muito diferente do Miguel que conhecia. O seu cabelo estava desgrenhado, o rosto sujo e os olhos, fundos e sem brilho. Estava sentado com os ombros caídos atrás das grades. Inês. A sua voz soou quebrada ao ver-me. Vieste. Sabia que ainda tinhas coração. Sentei-me na cadeira de madeira à sua frente, separados por uma pequena mesa gasta. Vim para me certificar de que assinas voluntariamente os documentos de renúncia à propriedade da casa. Isso aliviará um pouco a tua sentença. Miguel soltou uma risada amarga. Um som como o de uma lixa.
És incrível, Inês. Subestimei-te. Pensei que eras apenas uma mulher que sabia gastar dinheiro no mercado e cuidar do jardim. Afinal, és mais perigosa do que qualquer advogado. Eu não sou perigosa, Miguel. Apenas protejo o que é meu por direito e o legado do meu pai. Foste tu quem escolheu tornar-se um ladrão na sua própria casa, respondi com voz firme. A Sônia abandonou-me, sussurrou ele, como se falasse consigo mesmo. Levou todos os luxos que lhe comprei ontem. Nem sequer me atende o telefone. Acontece que ela só amava os números da minha conta bancária, não a mim. Olhei para ele com pena, mas não com amor. Esse é o preço da traição. Procuraste lealdade no lugar errado e da maneira errada. Esses 10 milhões de euros foram um teste para ti. E falhaste redondamente desde o primeiro minuto em que pensaste em vendê-los sem a minha permissão. Miguel baixou a cabeça, derrotado. Com a mão trêmula, pegou na caneta e assinou os documentos que eu lhe trouxera. Com essa assinatura, renunciava oficialmente a qualquer reclamação restante sobre a fortuna da família. Já não tinha nada, nem mesmo o seu próprio orgulho. Aqueles 200 euros, Inês. Miguel levantou o olhar, com os olhos lacrimejantes. Poderias devolver-mos? Não tenho um único cêntimo para comprar comida aqui. Levantei-me, ajeitando a minha mala, e olhei para ele pela última vez. Esses 200 euros já foram gastos, Miguel. Como te disse ontem, usei-os para financiar a tua destruição. Agora tens de aprender a viver com o que semeaste. Saí da esquadra sem olhar para trás. Lá fora, o senhor Júlio esperava-me junto ao carro. Abriu-me a porta com um sorriso tranquilizador. Para onde vamos agora, menina? Para o cemitério, senhor Júlio. Quero comprar umas flores frescas para pôr na campa do meu pai. Quero dizer-lhe que o seu sistema funcionou na perfeição. E depois iremos à Albufeira. Há um hotel e uns mini-mercados que tenho de voltar a gerir com as minhas próprias mãos. O carro avançou pela azáfama de Coimbra. Em plena luz do dia, o sol continuava a brilhar com força. Mas desta vez, o seu calor já não queimava. Mas sim, reconfortava. Olhei para os edifícios antigos e as grandes árvores que tinham sido testemunhas da história da minha vida. Dei-me conta de que a traição de Miguel não fora o fim do meu mundo, mas sim uma grande limpeza para que eu pudesse recomeçar, mais limpa e mais forte. 10 milhões de euros pode ser um valor enorme, mas a paz interior não tem preço. Miguel pode ter vendido a minha fortuna, mas nunca pôde possuir a minha alma. Coimbra continuava em calma, e agora, eu também estava.